Fala pessoal, tudo bem? Silas Rodrigues, estou aqui com o nosso querido médico, fisiatra, médico do esporte, Luiz Eduardo, o famoso Duda. Duda, tudo bem? Tranquilo, tudo bem. O que nós vamos falar agora, hoje? O que você acha? A gente podia falar um pouco de movimento, para variar, mas assim, numa perspectiva, acho que mais a gente tentar ver prevenção de lesão, nem sei se encaixa muito esse tema de prevenção de lesão, mas uma visão um pouco mais de movimento, pensando no que isso pode levar a melhor, entre aspas, performance sem lesão do esporte, a mais esporte competitivo, repetitivo, intenso. Beleza, tá bom. Qual região do corpo? Onde tem muita lesão? Fica mais pra cá, porque você está saindo Tô saindo da tela. aqui, tô fugindo. Antes de falar da lesão, você tem que pelo menos aparecer na tela. Olha, eu acho que talvez uma coisa legal que a gente poderia tentar discorrer aí, ver se a gente achar alguma ideia, é lesão de musculatura posterior de coxa. Posterior de coxa. Né? Isso que Não, tá ótimo. Você pega hoje muito na televisão, né? Você vê futebol, todas essas coisas, sempre tem aquela lesão e é uma coisa que está sendo muito estudada hoje. E apesar de tudo, eu não sei se a gente está conseguindo grandes resultados sobre Bom, as lesões. Gosto do tema, acho que eu vejo muita lesão em posterior de coxa, finalzinho ali do glúteo, glúteo posterior de coxa em ciclista, em triatletas, jogadores de futebol. Futebol você acompanha muito, já acompanhou muito. Sim. Muito bem, eu acho que a ideia aqui é sempre discutir ideias, né? A gente não quer falar, olha, o seu protocolo é ruim e o nosso é o melhor. Até porque a gente não tem protocolo, a gente tem ideias. A gente quer questionar e eu acho que cada caso é um caso. E quando a gente discute só protocolo, o meu é melhor que o seu, a gente muitas vezes esquece dos princípios. Quando a gente pensa em movimento, pensa em kettlebell, eu acho que a gente não deveria abandonar os princípios. Princípios de movimento, princípios do treinamento esportivo, princípios sistema muscular, da cadeia cinética, né? Acho que é um bom começo. Muito bem. Posterior de coxa, continua tendo muito, na sua opinião? Sim. Estranho porque estamos em épocas mais modernas, 2019, 2020. Eu faço aqui um paralelo com a corrida. Nunca se machucou tanto e nunca se teve tanta tecnologia também, né? Calçado melhor, material esportivo melhor, técnicas ou treinamentos melhores, né? A tecnologia, uma série de exames de imagens, enzima, coisas laboratoriais, enfim, tudo que você possa imaginar a gente tem. Então a pergunta é, por que se continua se machucando tanto? É isso? Mais ou menos posterior de coxa poderia fazer esse mesmo questionamento? Sim, acho que é isso. Né? Eu acho que às vezes o foco muito é isso, é em fadiga muscular, é isso, é a mecânica do movimento, é no arranque, a fadiga. Mas eu acho que talvez a gente possa discutir alguma coisa que talvez além disso, que seria o que eu acredito, né? Que a gente está conversando. Talvez a gente tenha que imaginar melhor um pouco o que está acontecendo ali, estudar um pouco mais esse movimento, entender esse movimento e trabalhar esse movimento, talvez tentando ajudar nesse caso. Não sei se é isso. Eu acho que é isso. Eu acho o seguinte, quando a gente pensa em jogador de futebol, triatleta, ciclismo, a gente deveria, primeira coisa, esquecer o que eles fazem e tratar o corpo como uma unidade, uma base sólida, uma base que se mova, que tenha qualidade de movimento, para depois a gente pensar em especificidade. Eu acho que seria minha primeira discussão. Segunda coisa é, se eu penso dessa maneira, se é um princípio para mim, eu não vou pensar agora que o jogador de futebol precisa ter potência no arranque, ele precisa ser forte, Não. Eu quero ver primeiro como que esse cara se move. Então, se tem lesão no posterior de coxa com uma certa frequência, a gente não consegue prever o futuro. Sim. Então, até prevenção de lesão já é um termo complexo. Mas eu vou querer sempre ver o quadril desse cara, o joelho dele, o tornozelo, o pé,
e ver, principalmente, saindo do plano básico de movimento, que é o plano sagital, flexão e extensão. Eu quero ver se esse cara tem, pensando em quadril, em tornozelo, se ele tem rotação interna, rotação externa, adução e abdução, e se ele gera força nesses outros planos. Certo. Isso é uma coisa. Quero ver também se esse cara tem capacidade de acelerar, provavelmente sim, você está falando de atleta. Mas ele tem capacidade de desacelerar. Quando a gente fala em desaceleração, eu estou querendo dizer o seguinte. Para você ter uma adução, uma rotação interna, a função dos caras é aduzir. E rotar internamente. Exato. Mas se os outros caras não permitirem isso, pode ser um problema. Sim. Ou seja, os abdutores, os caras que fazem rotação externa, são eles que desaceleram para acontecer o movimento. Certo ou não? Certo. Então, se eu fizer uma flexão de cotovelo, uma analogia, não tem nada a ver com futebol, mas uma flexão de cotovelo, eu não estou falando que a desaceleração é a ação excêntrica do bíceps. Eu estou falando o seguinte, para você ter uma flexão, uma contração do bíceps, eu preciso ter um alongamento do tríceps. Senão não tenho flexão. Certo? Certo. Então, poderia ser algo também relacionado a essa questão, qual é a função muscular dos posteriores de coxa e qual é a relação com os antagonistas do posterior de coxa? Não sei. Não, para mim assim, estou jogando ideias, sim, mas jogando entende? ideias. Eu tô tentando tirar a bagunça do meu pensamento. Não, mas para quem vai estudar um pouco de anatomia, eu tentar ver, porque quando a gente vai estudar inserção, origem de músculo, para saber qual faz flexão e extensão, você começa a entender que os músculos eles não são cordas retas, né? Que naquela coisa bonitinha, retinho, vem aqui. Então você vai mudando o ângulo, ele muda a função. Né? Então se você faz toda a incidência, se você total, faz de um força, arranque, aplicabilidade, aplicação de força. né? Se você faz um arranque com o seu pé para frente, é uma coisa. Se você faz o arranque com o seu pé virado para fora, uma rotação externa, o teu adutor está trabalhando de uma outra forma. E acho que uma coisa continua sendo adutor. O nome dele é mesmo. E quanto mais. E aí eu acho que a gente pode também fazer só se pensa em força, em aceleração. Ou seja, você chutar a bola mais forte, mais potente. Mas isso é física. Tudo que acelera, desacelera. Quanto mais acelera, mais desacelera. Faz sentido? Não, sim. Então, quanto mais quadríceps, quanto mais extensão de joelho, maior é a desaceleração da flexão de joelho. Ou dos caras que desaceleram, perdão, eu errei. A aceleração de joelho dos caras que fazem, os agonistas, quanto mais eles criarem aceleração de extensão de joelho, maior vai ser a desaceleração dos caras que desaceleram a extensão do joelho. Não, e aí, ficou confuso? Não, mas aí... São os antagonistas da exato, né? extensão. Exato, mas é que você está falando disso, né? Aí é só completando o raciocínio. Só que eu tenho a extensão do joelho e eu tenho a flexão do quadril. Sim. Então eu também tenho quem desacelera o quadril. E quem são? Né? Quem acelera a flexão de quadril. Se o glúteo é o cara que estende o quadril, se o posterior de coxa estende o quadril, são esses dois caras que desaceleram a extensão do joelho e desaceleram a flexão do quadril. Faz sentido? Então aí você imagina a sobrecarga do posterior de coxa. Quanto mais aceleração, maior vai ser a desaceleração desses caras. Certo? Se a gente fosse pensar especificamente, o posterior de coxa está desacelerando tanto o joelho quanto o quadril. É isso. Quando ele está, teoricamente, em extensão. E aí eu te pergunto, quantos jogadores, atletas, homens, sobretudo homens, treinam glúteo? Não é uma coisa muito lógica, se você parar para pensar. Certo? Sim.
Pensa assim, falando, agora eu já não estou mais falando só de futebol, Não, sim. mas estou falando no geral. Vamos fazer uma analogia para musculação, que isso nem é uma crítica à musculação, nada disso. Deu 10 minutos já, vamos torcer para o IGTV ser 15, caso contrário a gente vai ter um vídeo 2, que o assunto foi embora, mas rapidamente, na musculação, só mulher treina glúteo. Você não vê homem e fala assim, nossa, hoje eu vim treinar meu glúteo. Certo? Não. Então, eu também não acredito nesse treino de glúteo Não, da mulher. Esse é outra outra coisa, é para um outro vídeo. Mas o que eu quero dizer é, nesse caso, nessa discussão que a gente está falando, olha a importância, a complexidade que a gente fala da integração do corpo. Não adianta pensar em quadríceps, o músculo do chute da bola, né? Eu vou treinar o músculo que chuta a bola. Não existe isso. É muito importante quando você pensa em joelho, olha a relação do joelho com o quadril. Olha a relação da cadeia anterior com a cadeia posterior. Olha a relação, olha a demanda que um posterior de coxa pode ter caso o glúteo não faça a função dele. Pode haver ainda uma dominância sinergística, ou seja, um aumento ainda maior desse posterior de coxa. Pode. Isso vai machucar? Não, a gente não sabe. Sei. Bom, só posso... Claro. Agora que você fala assim, e se ele não tiver mobilidade na lombar? Mas já deu 10 minutos. Então fica para a próxima. Pensar em quadril, pensar em coluna. Nossa, e o tornozelo? Um abraço, a gente já volta.